Harete Helenos. Este é o podcast do site helenos.com.br, dedicado ao reconstrucionismo helênico no Brasil, a religião grega antiga adaptada ao mundo atual. Continuando a nossa série sobre os deuses gregos, hoje falaremos da segunda filha de Cronos e Rhea, Deméter, na mitologia, na psicologia e na religião. Quem vai estar com vocês é a Alexandra, a fundadora do site criado em 2003, que foi o primeiro a tratar do reconstrucionismo helênico em língua portuguesa, atendendo a necessidade dos brasileiros em ter uma fonte de consulta sobre o politeísmo grego, o que a tornou uma referência desde então. Agora é com você, Alex. Harete Helenos. Deméter, a de belos cabelos opulentos, divina mãe de todos, deusa de muitos nomes, doadora de prosperidade, através de quem tudo cresce e brota. Essas são algumas das saudações nos antigos hinos homéricos e órficos dedicados a essa deusa. Deméter é a deusa da agricultura, do grão e do pão, e também uma deusa dos mistérios, que concedia aos iniciados uma vida abençoada após a morte. Ela normalmente era representada como uma mulher madura, vestindo um manto escuro, com cabelos cacheados, usando uma coroa, às vezes de véu, e portando nas mãos feixes de trigo ou uma cornucópia e uma tocha acesa. Sua mãe, Rhea, era relacionada com a cevada e Deméter com o trigo, mas todos os cereais lhe eram sagrados, exceto o feijão, que era considerado impuro. Dela também seria uma bebida chamada Kykeon, que na Odisseia é descrita como sendo feita de ingredientes como queijo, cevada, mel e vinho. Entre seus mitos mais significativos estão o da abdução de sua filha Perséfone, quando Deméter trouxe escassez à terra, cuidado dela com Demofonte, filho do rei Celeus em Eleusis, a jornada de Triptólemo, herói que a deusa enviou para instruir a humanidade sobre a agricultura, o ataque de Poseidon a ela na forma de um cavalo, a punição de Erisicton, amaldiçoado com uma fome insaciável por ter cortado os carvalhos do bosque sagrado da deusa, que eram habitados pelas Dríades. Para conhecer os mitos de Deméter, recomendo que você leia o hino homérico número 2, dedicado a ela, que tem uma tradução lá no nosso site. E também tem um livro do hino homérico a Deméter com comentários, publicado pela editora Odisseus. Quando Perséfone foi raptada, Deméter pediu ajuda a Zeus, a Hélio e a Hécate, vagou pela terra e foi acolhida por uma família de Eleusis sem saberem que ela era uma deusa. Lá, a criada Iâmbia fez rir e o bebê Demofonte quase foi transformado em imortal se a mãe Metanira não tivesse visto Deméter colocando no fogo e interrompido o rito. Enquanto não pôde rever Perséfone, Deméter trouxe a escassez à terra. Depois de ser definido que Perséfone passaria algumas estações com a mãe e outras com o marido, Deméter mostrou a Triptólemo, a Diocles, a Eumolpo e Seleu a liturgia dos seus ritos e dos seus mistérios, ritos sacros, que não se transgridem, nem se aprendem, nem se proferem, pois grande respeito aos divinos os cala. Foi nessa busca por sua filha que ela foi perseguida por Poseidon, se transformou em uma égua e ele tomou a forma de um cavalo para lhe atacar, e assim Deméter gerou 2 filhos, o cavalo Árion e a deusa Despina. Sua união com Zeus em forma de serpente que gerou Perséfone era sua família do Olimpo. A prole de Poseidon era na Arcádia, e ela teria tido outras famílias em Creta e na Samotrácia, nas quais seria mãe de Pluto, o deus da riqueza, e de Euboleus, o semideus da agricultura. Enquanto descansava da busca por Perséfone, um homem chamado Ascálabo zombou da deusa e foi transformado em uma lagartixa. Outro homem, Colontas, lhe negou hospedagem na busca pela filha e teve sua casa queimada. A ninfa Menta, que foi abandonada por Hades quando ele se apaixonou por Perséfone, quis reconquistá-lo e foi transformada por Deméter em uma planta. Lincos, rei da Sítia, foi transformado num lince por ter tentado matar Triptólemo. E o general macedônico Pirros, ao atacar a cidade de Argos, morreu atingido por uma telha, arremessada por uma mulher do lado de fora do templo de Deméter, o que fez com que se acreditasse que foi a própria deusa quem atirou-lhe a telha. As ninfas, conhecidas como sereias, teriam sido transformadas em parte pássaros e não parte peixes por Deméter, também quando ela vagava pelo mundo atrás da filha. E os antigos não sabiam se isso tinha sido uma bênção ou uma maldição. Os abençoados por ela foram Seleu e Triptólemo com o dom da agricultura, Filomon com a carroça e o arado, Fitalos com a primeira figueira e Trofônios, que era um filho mortal de Apolo, criado junto com Perséfone e que se tornou um espírito divino profético após a morte.
Com relação à psicologia, Deméter é uma deusa da terra e da maternidade. Seu nome pode vir de De ou Ge, a terra, e Meter ou Mater, mãe. Então, ela é uma energia de abundância, prosperidade, fertilidade, generosidade e realização. O lado desequilibrado disso seria causado pelo estresse e a perda, quando ela se transforma em uma deusa que pune a humanidade, causando a fome mundial e que deixa de se autocuidar por conta da tristeza. Essa raiva e possessividade devem ser trabalhadas, buscando o lado misterioso e espiritual da perda, da morte, do renascimento, da colheita e também com o senso de humor que ela demonstra ao se entreter com Iambe. É uma deusa boa com as crianças e jovens e com uma percepção interior e um conhecimento espiritual profundos, capaz de ensinar coisas que mudam a vida dos humanos. Ok, e na religião? Os símbolos de Deméter são a tocha, a coroa, os talos de grão e os cereais. Suas plantas são o trigo, o milho, a cevada, a papoula, o girassol, o cipreste e a menta. Sua cor é o amarelo. Seus animais são a serpente, a lagartixa, o cavalo e os porcos. Seus incensos são de mirra, almíscar e olíbano. Os primeiros frutos lhe eram ofertados. O seu oráculo tinha relação com o espirro, associado ao pó da farinha. Antigamente, entre os ritos de Eleusis, se sacrificava um porco a Deméter e se lançava o sangue dele ao mar. Hoje, como parte da nossa reconstrução, cozinhamos o milho, que também lhe é sagrado, e vertemos a água do cozimento. Havia santuários a ela por quase toda a Grécia, além de Chipre e na Sicília. Entre seus diversos epítetos ou apelidos está tanto Erinos, a feroz, quanto Luzia, a terna, além de Carpoforos, que traz os frutos, e Curotrofos, protetora da juventude. Deméter e Hestia são duas deusas que você pode querer chamar para perto quando estiver cozinhando. É isso aí, pessoal. O nosso podcast será quinzenal, nas quartas-feiras, o que é tradicionalmente o dia de Hermes, deus da comunicação. Compartilhem o Helenocast com os amigos, curtam e sigam a gente para poder acompanhar os próximos episódios. Vocês podem nos encontrar nas redes sociais do site, no Facebook, Instagram e Twitter, HelenosBR. Que os deuses lhes sejam favoráveis e até a próxima deidade da série.